Fala galera, e a Ohana preferida da Disney está de volta agora com a estreia de Lilo e Stitch, essa versão aqui que é na verdade o remake, né, da animação de 2002, que está chegando finalmente ao cinema de todo o Brasil. Galera, já assistiu o filme na cabine de imprensa? Essa crítica aqui completamente sem spoilers, e já para começar tem uma coisa muito importante. Essa nova versão, ela tem sim diferenças em relação ao material original, só que essas diferenças, elas realmente servem para contar essa história, porque a gente pega aquela base que não tem como escapar. Toda e qualquer adaptação, e isso vale obviamente para os remakes também dessa mesma forma, elas têm algumas liberdades, algumas questões que vão sendo modificadas na trama para também contar essa história com uma atualização. E tem uma atualização, querendo ou não, que funciona para essa história aqui também. Só que tem o principal acima de tudo. Lilo e Stitch talvez seja, assim, o filme com mais coração de todos os remakes feitos pela Disney, e também tá muito assim, ó, brigando pelo topo de ser, sim, o melhor remake já realizado pela Disney das suas produções clássicas. E Lilo e Stitch, cara, é uma produção que tem um público que ama demais o material original. Demais. E que vai agora, né? Pô, a galera que assistiu o filme lá quando criança, no início dos anos 2000, que agora já tá numa fase adulta e daqui a pouco já tem também filhos ali, vai poder ter novamente esse sentimento acontecendo assistindo essa nova versão também e apresentar para uma nova geração também. E acredito que esse filme ele vai conseguir agradar esses dois públicos. Tanto o público que assistiu a animação e adora a animação, tem a animação ali guardada no cantinho do seu coração, e também a essa nova geração. E qual é a minha percepção, principalmente, tá, para chegar nessa conclusão? Na cabine de imprensa, quando é um filme para toda a família, né, ou principalmente, cara, um filme voltado para as crianças, a gente pode levar também convidados, né, convidados, obviamente, né, crianças e tudo mais. E na cabine de imprensa tinham várias crianças, né? Inclusive a minha filha e a irmã da minha filha estavam presentes lá também. E ao final do filme, a reação ela foi praticamente unânime entre as crianças que adoraram o filme, se emocionaram demais com o filme. E para os adultos que estavam lá, que assistiram, né, em outro momento da sua vida a versão original, também tinha esse sentimento de ter gostado demais daquilo que foi apresentado nessa nova versão. Ou seja, o filme ele consegue funcionar sim para conseguir, né, agradar ambas as gerações. Ou seja, cara, vai tranquilo assistir esse filme, porque ele tem principalmente esse espírito original. E obviamente, cara, a Maya, né, a Kealoha, eu sempre tenho problema e eu quero muito falar o nome dela correto, assim, para não errar o nome dela. A atriz que faz a Lilo, ela é uma coisa assim, ó, fofíssima, tá? Fofíssima, porque ela consegue traduzir esse espírito todo doce da Lilo, ao mesmo tempo trazendo esses aspectos, né, que fazem parte da personagem ali em relação à amizade, à necessidade toda que ela tem, esse desejo todo de ter novas amizades, e o quanto que ela consegue também encontrar isso no Lilo, e depois tem a relação dela com a irmã, com a Nina, né, com a Sidney Agulgong, também, eu não quero errar esse nome também, é, que está muito bem representado no filme. O filme ele consegue trazer esse momento que é muito importante para que essa relação das irmãs também traga uma química que faz muito do diferencial desse filme aqui. Esse aspecto todo da família, esse aspecto todo do Ohana, ele é muito importante em tudo que representa quando a gente está falando sobre Lilo e Stitch, por causa também, se a gente for pegar do nosso querido experimento chamado Stitch, ele também tem essa questão de Ohana acontecendo com ele, ou seja, é a jornada toda de encontros que vão acontecendo e principalmente esse encontro entre Lilo e o Stitch. Só que ter a relação forte, tá, entre as irmãs e ter essa relação ali sempre beirando o limite do que pode também se aprofundar para o público que esse filme está voltado, né? Pô, eu vejo muitos críticos adultos comentando sobre as produções e principalmente assim sobre a questão dos remakes, assim, tá? Quando a Disney pega e começa a colocar novamente assim novas versões para dar realmente essa atualização para essa nova geração. Porque tem uma coisa que é muito verdade, tá? A galera que está agora, né, crescendo e está começando ali também a assistir, né, os materiais antigos,
não é uma unanimidade, não é toda criança que vai realmente gostar de assistir aos materiais antigos. Gosta muito de ver como está sendo contada essas histórias agora, né, nas animações, dessa forma que está sendo contada hoje em dia. Ou seja, tu ter uma atualização da história sempre é importante, porque tu está apresentando isso para um novo público. E tem uma galera que dentro da sua criança, que também é questão dos adultos todos, que não gostam de voltar e assistir filmes dos anos 90. Muito menos anos 80 e por aí vai, entendeu? Então, é importante também tu ter essa questão dos remakes, é óbvio, com a qualidade como o Lilo e Stitch consegue ter. É um fator muito importante, né? Tem tantos outros remakes, que inclusive, né, alguns que estrearam recentemente, que não têm essa qualidade, que não conseguem realmente ser esse material bom de apresentação para a nova geração. Só que Lilo e Stitch tem essa base toda familiar que está muito bem representada assim, como estava representado no material original. E isso também aproxima, né, que esse filme seja tão adorado. E óbvio que as questões clássicas, quanto a música, quanto a comédia, quanto as desventuras todas que vão acontecendo, né, provocadas ali pelo Stitch, eles estão muito bem representados nesse filme também. Ou seja, ele é uma diversão muito bem realizada, muito bem pensada, que fica, obviamente, já com uma ponta ali colocada para que daqui a pouco você tenha uma sequência. E eu não vejo, assim, ó, primeiro, nenhum problema de tu ter já uma sequência acontecendo muito em breve. E segundo, que esse filme ele vai ficar assim, ó, pipocando para que aconteça realmente uma sequência. Não só por causa da história, mas também por causa que essa bilheteria, e principalmente, não vou nem falar em questão ao redor do mundo, que, né, a gente sabe que a soma das bilheterias ao redor do mundo com a bilheteria americana ali em si, elas são muito importantes, só que elas são quase igualitárias. A bilheteria americana ela precisa ser realmente muito forte para um filme ganhar nessa possibilidade de ter uma continuação dessa história ou ter uma sequência e tudo mais. Esse filme vai arrebentar nas bilheterias, mas vai arrebentar de uma forma assim, ó, incrível, porque ele consegue sim entregar aquilo que o público alvo desse filme espera. Ele vai gostar, ele vai rir, ele vai se emocionar e tem esses elementos todos que trazem esse diferencial todo, assim como aconteceu há mais de 20 anos atrás com o lançamento da obra original. Então, galera, esse filme ele tá muito bem formatado, ele tá muito bem pensado. É óbvio que as comparações elas vão acabar acontecendo, é óbvio que isso vai ser inevitável. Isso vai entrar também numa questão muito própria de cada um de nós. Para mim, não teve esse baque todo em relação a diferenças em relação ao material original. Daqui a pouco para ti tenha, daqui a pouco para ti a falta de um ou outro personagem, ou a maneira como eles resolveram alguma outra parte da história, seja um problema por causa do material original. Mas isso também, assim, acho que não é algo que vai estragar a experiência. Cara, vamos chegar numa conclusão? Para mim, sim, Lilo e Stitch é, sim, o melhor remake feito pela Disney. Galera, quero muito saber a opinião de vocês. Coloque abaixo nos comentários a expectativa de vocês para ver Lilo e Stitch. Se já assistiram, o que acharam do filme? E não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!